Olá, está no ar mais um programa TCU em Ação, onde você fica sabendo dos principais trabalhos realizados pelo Tribunal de Contas da União em benefício da sociedade. TCU fiscaliza a emissão de certificados de entidades beneficentes de assistência social e saúde. Formação do seguro DPVAT será auditada pelo TCU. Veja também, o TCU determina medidas para aprimorar regime que incentiva projetos de infraestrutura no país e o risco de atraso em obras para a Copa do Mundo de 2014 preocupa o país. É dever do Estado prestar serviço de assistência social, saúde e educação. Para cumprir essa tarefa, a administração pública conta com o auxílio de entidades beneficentes sem fins lucrativos. Mas é necessário que essas entidades comprovem que estão dentro dos critérios da lei. Aquelas que se enquadram recebem um certificado que garante isenção no pagamento de contribuições para a Seguridade Social. A auditoria do TCU fiscalizou 2 ministérios para avaliar a regularidade das concessões e renovações dos certificados para entidades beneficentes. Veja mais na reportagem. No Brasil, estima-se que mais de 200 mil entidades privadas sem fins lucrativos prestam assistência social, educação ou saúde. Em 2009, foi publicada uma lei sobre a certificação e isenção das contribuições sociais das entidades beneficentes de assistência social. É uma renúncia fiscal em troca dos serviços para a comunidade. Os Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome emitem esses certificados. Veja como funciona. A Casa de Ismael, por exemplo, é uma instituição em Brasília que atende as crianças de 0 a 18 anos, além de famílias de baixa renda em situação de risco e vulnerabilidade social. Em 2010, o balanço financeiro da entidade fechou positivo em R$240 mil. Com o certificado, a entidade ficou isenta de pagar as contribuições para a Seguridade Social, no valor de R$300 mil. Ou seja, se não fosse a isenção, a Casa de Ismael teria fechado o ano no vermelho, o que poderia comprometer a sobrevivência da entidade. Indispensável para uma instituição do porte da nossa, que presta serviço gratuito, então ela não teria condições, ela não teria um faturamento para poder pagar essa cota. Esta associação de idosos também depende da isenção fiscal para continuar o atendimento a mais de 500 pessoas. São diversas atividades, tais como ginástica, dança, corte e costura. O nosso convênio nos ajuda muito, gente. Eu vou te contar. As associações que não correm atrás, não buscam se documentar para ter essa ajuda, está perdendo. Porque é pouco, mas ela me faz muito bem e aos idosos também. O Tribunal de Contas da União avaliou a regularidade de concessões e a regularização de certificados para entidades beneficentes, uma vez que o montante de isenção fiscal é de aproximadamente R$8 bilhões. A auditoria do TCU verificou que muitos processos estão pendentes de análise. Além disso, se mostrou deficiente a supervisão do Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social sobre as entidades. Essas falhas dão margem a que algumas organizações que estejam fora dos critérios continuem sendo beneficiadas com a isenção fiscal. Nós estamos falando de algo extremamente significativo na vida nacional, vez que essas entidades também são beneficiadas com subsídios da ordem de quase 8 bilhões no orçamento de 2012. Portanto, há uma preocupação do TCU em acompanhar como, de fato, esses recursos estão sendo aplicados e como a sociedade, o cidadão em si, está sendo beneficiado com a aplicação desses recursos públicos importantes dentro do orçamento da União. O tribunal recomendou aos ministérios que adotem medidas corretivas e determinou o envio de planos de ação para implementar as correções. O TCU vai monitorar os desdobramentos das determinações e recomendações. O TCU vai continuar acompanhando agora permanentemente, porque nós temos uma lei, que é a Lei 12.101 de 2009, e o Decreto 7237 de 2010, que regulamentam as ações dessas entidades de caráter beneficente, que são muito importantes no trabalho de ação social do governo em todos os seus aspectos. Mas nós consideramos também que temos que acompanhar melhor a aplicação desses recursos e também a atuação dessas entidades em benefício da sociedade. Para
Para acompanhar a liberação de recursos para entidades conveniadas, a execução dos serviços e a prestação de contas, contratos de repasse e termos de parceria, o governo federal está implementando o Sistema de Gestão de Convênios, SICONV. O objetivo do sistema é que, pela internet, seja possível acompanhar online os processos relacionados a convênios. Mas um monitoramento recente do TCU verificou que não foi cumprido o prazo para a implementação completa do SICONV. Em 2006, o Tribunal de Contas da União recomendou que o governo federal implementasse um sistema de informática que permitisse o acompanhamento online de todos os convênios e instrumentos utilizados para transferir recursos federais a entidades, estados ou municípios. Para atender essa deliberação, em 2009 foi criado o Sistema de Convênios do Governo Federal, SICONV. Ele deve permitir que qualquer cidadão possa acompanhar online o gerenciamento de recursos. Desde que o sistema foi lançado, o TCU vem acompanhando cada etapa de sua implementação. A preocupação do TCU não é à toa. Afinal, só em 2010, as transferências voluntárias atingiram um montante de quase 30 bilhões de reais. Os monitoramentos realizados pelo TCU identificaram sucessivos atrasos no cronograma de implementação total do SICONV e do Portal dos Convênios. Em 2011, o TCU verificou que, mais uma vez, o prazo de implantação não foi cumprido. Além disso, 59 órgãos e entidades ainda não utilizam algumas funcionalidades já disponíveis no portal. A demora em concluir essas ferramentas impede uma melhor gestão dos recursos repassados via convênio, além de dificultar o acesso às informações por parte da sociedade. Para acelerar o processo, o TCU determinou que os órgãos da Administração Pública Federal passem a registrar, a partir do dia 1º de janeiro de 2012, todos os atos e procedimentos relativos a convênios e outros instrumentos no SICONV. O repasse de recursos está condicionado ao registro das informações no sistema. O tribunal, nesse acórdão que determinou a todos os órgãos que passassem a utilizar o SICONV, ele, ao mesmo tempo, determinou que fosse feita uma auditoria durante o exercício de 2012 para verificar se esses órgãos realmente se incorporaram ao sistema e estão utilizando o sistema para fazer as transferências voluntárias. E o tribunal, além dessa auditoria, ele vai, para verificar a utilização do sistema, ele vai fazer um outro monitoramento para verificar se as funcionalidades que ainda estão faltando, elas vão ser cumpridas no prazo que foi predeterminado. Apesar de necessitar de aprimoramentos, o secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento afirma que o sistema hoje já alcançou um estágio de maturidade muito importante, com mais de 90 mil usuários cadastrados. O resultado que a gente espera e que já é uma realidade, mas que precisa ainda ser otimizado, é a oferta da transparência na gestão. Então, a publicação dos dados abertos, um programa que a gente tem, que o SICONV faz parte, ele vai promover a prestação de contas, a abertura dos dados e o acesso pela própria sociedade civil, né, a todo este modelo de aplicação dos recursos, que é o objetivo fim do processo informatizado do portal de convênios do governo federal. Veja a seguir, TCU investiga valores de arrecadação e pagamento do seguro DPVAT e a preocupação com os atrasos das obras para a Copa do Mundo de 2014. Todos os anos, proprietários de veículos pagam seguro de danos pessoais por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT. É uma forma de garantir indenizações e pagamentos de despesas médicas para quem se envolve em acidentes de trânsito. O Tribunal de Contas da União, ao fazer uma auditoria na composição do DPVAT, encontrou uma grande diferença entre o valor arrecadado pelas seguradoras e o quanto é pago aos segurados. O TCU determinou revisão desses valores à Superintendência de Seguros Privados, que fiscaliza o setor.
Os números preocupam. 7.779 pessoas, entre passageiros e motoristas, perderam a vida no trânsito até novembro do ano passado, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Foram registrados no período 173.883 acidentes nas estradas brasileiras. Quando um cidadão se envolve em uma colisão, ele pode receber uma indenização, é o seguro DPVAT, pago por todos os proprietários de veículo. O DPVAT oferece coberturas para 3 tipos de danos: R$ 13.500 por morte ou invalidez permanente e quantias de até R$ 2.700 para reembolso de despesas médicas e hospitalares. Mas nem sempre o pagamento da indenização agrada às vítimas. Este designer gráfico sofreu um acidente de moto, como mostram essas imagens. Quebrou 2 pulsos, bacia, o pé, 2 vértebras e teve problemas no nervo ciático. Os gastos com exame, fisioterapia e cirurgias ultrapassaram R$ 3.000, mas na hora de receber a indenização, a decepção. O valor recebido não cobriu nem a metade das despesas. Eu fiquei decepcionado pelo fato de achar que eu ia receber o que eu gastei. De acordo com a seguradora Líder, responsável pela administração do DPVAT, no ano passado as indenizações somaram R$ 2.300 bilhões, um aumento de 45% se comparado a 2010. 366.356 pessoas receberam o seguro. Jovens de 18 a 34 anos lideram as estatísticas. Mas um levantamento do Tribunal de Contas da União identificou que há despesas incluídas indevidamente na formação da tarifa do DPVAT. Por isso, o tribunal vai fazer uma auditoria para verificar a formação e a pertinência dos custos do seguro, além de outras irregularidades. A fiscalização ocorrerá na Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, que fiscaliza a legalidade dos pagamentos. Segundo o relator do processo, o ministro Valmir Campelo, entre 2006 e 2010, a diferença entre a receita de prêmios e o volume de indenizações pagas pelo DPVAT deu um salto da ordem de 470%. O TCU deu um prazo de 90 dias para que a SUSEP fiscalize a seguradora Líder para verificar as irregularidades encontradas e avaliar a adequação das despesas que farão parte da tarifa do DPVAT em 2012. O TCU determinou ainda que o Denatran adote medidas para aplicar os 5% do DPVAT que devem servir para a prevenção de acidentes de trânsito. Em nota, a seguradora Líder solicitou um pedido de reexame da decisão do acórdão ao plenário do TCU e, assim, enquanto o assunto estiver em debate, não se manifestará. O possível atraso na conclusão das obras para a Copa do Mundo tem sido motivo de atenção por parte do TCU e de muitos brasileiros. Obras de mobilidade urbana, bem como reformas e ampliação de aeroportos, ainda apresentam pendências. Além disso, alguns investimentos no entorno dos estádios, por exemplo, não foram incluídos na matriz de responsabilidades do evento. Por isso, o tribunal recomendou aos Ministérios do Esporte, Turismo, Cidades, à Casa Civil e à Infraero que acompanhem os problemas encontrados. Em outubro de 2007, o Brasil foi confirmado como sede da Copa do Mundo de 2014. Agora estamos a 2 anos e meio do início da competição e o ritmo das obras em diversas sedes está abaixo do que se esperava. Por isso, os brasileiros não escondem a preocupação. Eu acho que ainda falta muita coisa para ser melhorada no Brasil inteiro, como geral, entendeu? Principalmente em matéria de segurança, transporte, até mesmo educação. Para receber várias pessoas de fora e tudo, né? Não tem que melhorar muito no transporte, muito na infraestrutura da nossa cidade, né? A agonia dos brasileiros não é à toa. Afinal, o Tribunal de Contas da União vem acompanhando os preparativos da Copa e percebeu que existe um grande risco de atraso. Há 18 meses da abertura da Copa das Confederações, evento teste para o Mundial, apenas 10 das 49 obras de mobilidade urbana já estão em andamento. Essas obras são de suma importância, não só pelo fato de receberem a metade de toda a verba prevista, como também pelo legado que deixarão à população após a Copa. São mais de 13 bilhões de reais em investimentos para melhorar o tráfego de pessoas nos grandes centros do país. Segundo o relatório do TCU, alguns contratos de mobilidade urbana sequer foram assinados. Com relação aos aeroportos,
Muitos deles já estão funcionando acima da capacidade. É o caso de Campinas, Guarulhos, Santos Dumont, Brasília e Cuiabá. Nesses aeroportos, o fluxo médio é de 12 milhões de passageiros por ano. A previsão de término das obras aeroportuárias é para o último trimestre de 2013. Como se não bastasse a aparente lentidão das diversas obras e reformas, investimentos ao redor dos estádios, importantes para garantir o acesso às arenas, não foram incluídos na matriz de responsabilidades da Copa do Mundo. Em consequência dos atrasos, é possível que algumas obras possam ser executadas em caráter de urgência, o que poderia permitir a contratação de serviços sem licitação. Diante desses problemas, o TCU fez um alerta à Casa Civil e à Infraero, bem como aos Ministérios do Esporte, Turismo e Cidades, para que tomem as devidas providências. Tem que correr sim, para poder ter um sucesso, né? Para que quando vier a Copa já esteja tudo pronto, mas tem que correr sim. Eu espero que seja ótima, muito boa, entendeu? Eu espero que o Brasil seja campeão, né? Mas vamos ver. Vamos esperar para ver. Com relação aos turistas, o tribunal solicitou ao Ministério do Turismo uma previsão da oferta de vagas em hotéis e a estimativa de investimentos com valores e linhas de crédito. Ao Ministério do Esporte, o TCU pediu esclarecimentos sobre a desatualização da matriz de responsabilidades no que se refere aos prazos e valores das obras dos estádios. O acompanhamento do Tribunal de Contas da União já proporcionou até agora benefício de R$500 bilhão aos cofres públicos. No próximo bloco, o TCU aponta a necessidade de melhorias no Departamento Nacional de Produção Mineral, responsável pela gestão e fiscalização das atividades de mineração no país. E também as auditorias no Tribunal de Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento em Infraestrutura. Não saia daí, eu volto já já. O Brasil é reconhecido internacionalmente como um dos maiores produtores de minérios do mundo, e tais riquezas merecem atenção especial. Por isso, o TCU realizou auditoria no Departamento Nacional de Produção Mineral, responsável pela fiscalização das atividades no setor de mineração. O tribunal identificou algumas falhas, como o grande número de processos que se arrastam por muitos anos em decorrência da falta de pessoal. O TCU determinou ao DNPM que elabore um plano de ação para corrigir os problemas. O Brasil produz um grupo bem variado de substâncias minerais, importantes para a nossa economia. Graças à exploração de nióbio, ferro, bauxita, alumínio, manganês e outros, o país tem destaque internacional. Para se ter uma ideia, o faturamento do setor de mineração passou de R$150 bilhões em 2010, algo em torno de 10% do PIB brasileiro e a 25% das exportações, de acordo com as informações do Departamento Nacional de Produção Mineral. Devido à grande relevância das atividades de mineração no Brasil, o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria no DNPM, responsável pelo gerenciamento do setor e pela fiscalização de empresas mineradoras. A situação atual preocupa. Segundo o relatório do TCU, o DNPM não está devidamente estruturado para executar suas funções. A auditoria constatou falta de pessoal e orçamento insuficiente para custear as despesas com fiscalizações. Os processos levam, em média, 12 anos para serem concluídos, o que gera um acúmulo no estoque. Em consequência disso, ocorre aproveitamento inadequado de recursos minerais, pois os alvarás de pesquisa acabam tendo sua continuidade prolongada além do prazo previsto. Muitos processos, quando vão ser analisados, já perderam o seu objeto ou vão ter que refazer os processos novamente, quer dizer, causando um transtorno muito grande para o cidadão que, de boa fé, apresenta um projeto de lavra ou de pesquisa e demora um longo tempo desse e quando vai ser analisado, não, agora você precisa fazer novos projetos porque esse aqui está desatualizado. Então, isso foi uma constatação das mais graves que nós encontramos e que redundou em recomendações e determinações ao departamento para que agilize esse andamento desses processos.
Além disso, também foram apontados pela auditoria do TCU a inconsistência de dados nos sistemas informatizados e deficiências nos processos de transferência e de prorrogação de direitos minerários. A determinação foi nesse sentido, de que, primeiro, informatize o departamento, para que dê mais transparência ao andamento dos processos. O segundo é de que também otimize a contratação de servidores para dar vazão ao número de processos, que é muito grande. Sempre com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública, o TCU fez uma auditoria no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura, conhecido como REID. Esse regime incentiva empresas que investem na infraestrutura. Entre as falhas, o TCU percebeu que os ministérios envolvidos precisam supervisionar os projetos e que a Receita Federal, responsável pela habilitação, deve implementar sistemas informatizados. Confira na reportagem. Uma forma de aumentar os investimentos e estimular o crescimento é diminuir a carga tributária. Para isso, em 2007, foi criado o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura, mais conhecido como REID. Esse regime possibilita que empresas da área de infraestrutura não contribuam com o PIS e o COFINS. Essa desoneração abrange os setores de energia, transportes, portos, saneamento básico e irrigação. Juntos, PIS e COFINS equivalem em média a 9,27% do faturamento mensal dessas empresas. Na prática, funciona assim. Ao concorrer à licitação, uma empresa apresenta o projeto ao Ministério e solicita a habilitação à Receita Federal, que avalia a regularidade fiscal e outros aspectos formais. Uma vez habilitada, se vencer a licitação e for contratada pela administração pública, a empresa não terá de pagar o PIS e o COFINS em algumas de suas operações. Por sua vez, o Tribunal de Contas da União, ao realizar a auditoria no REID, observou que existe uma concentração de mais de 80% em projetos de energia e transportes, desfavorecendo outros setores, tais como irrigação e saneamento. O TCU também identificou a falta de acompanhamento dos projetos de infraestrutura incentivados pelo regime e falhas na regulamentação. Esse acompanhamento não é específico e tem sido, de certa forma, deficiente para o resultado dos programas. Então, o Tribunal realizou uma série de determinações e recomendações à Receita Federal e aos ministérios para que haja uma melhoria na legislação e na regulamentação desses recursos do REID e, ao mesmo tempo, haja um aperfeiçoamento do acompanhamento realizado por esses órgãos para que haja mais efetividade do REID para desentrave dos investimentos em infraestrutura no Brasil. Além disso, o TCU recomendou que a Receita Federal implemente sistemas informatizados para gerenciar a habilitação das empresas beneficiárias do REID. Em contrapartida, a Receita já prevê essas mudanças. Já estamos providenciando as minutas que fazem as alterações e, uma vez pronta a minuta de decreto, será encaminhado para o seu trâmite no Poder Executivo até que a presidenta Dilma assine e, portanto, passe a valer essa nova exigência. No que tange à instrução normativa, que o TCU também pede que o ato que declara que aquela empresa está no regime, ele seja um ato mais completo no sentido de especificar claramente qual é o projeto, o nome da empresa, o seu CNPJ, a data que vale a habilitação. Isto depende apenas de uma mudança na instrução normativa, que é feita no âmbito da Receita Federal internamente, e basta o secretário assiná-la. Então é bastante simples, essa alteração também já está em vias de ser efetivada. E mais, o tribunal fez outras recomendações que visam aperfeiçoar a legislação e os procedimentos do REID, para aumentar a efetividade da renúncia fiscal, que só em 2011 deve chegar a quase 2 bilhões de reais. O TCU em Ação termina agora. Faça sugestões de reportagem ou tire suas dúvidas enviando e-mail para tv@tcu.gov.br. Você também pode acompanhar as ações do TCU pelas redes sociais. É só acessar o perfil do TCU Oficial no Facebook, Twitter ou YouTube. A gente volta no próximo programa com novas informações sobre a fiscalização dos recursos públicos federais. Até lá!